Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Edição essa que abre o nosso ano de 2024. É isso mesmo, estamos de volta. Eu sei que você mandou muita mensagem lá nas redes sociais, perguntando, querendo saber, cadê, por quê, o que está acontecendo? Estávamos de férias, era só isso. Agora nós estamos de volta, gravando programas inéditos para você, levando até você muito conhecimento e conhecimento sempre pautado nas escrituras sagradas, trazendo aquele debate abençoado que eu sei que você gosta para encerrar o seu dia e para você poder dormir cheio de conhecimento. E a nossa oração aqui no Vejam Só é que esse ano de 2024 realmente o programa continue abençoando e edificando a sua vida. Lembrando sempre que o nosso propósito aqui é despertar você pela busca do conhecimento. Eu sei que muitas vezes a gente torce, tem o nosso lado, quer que alguém ganhe os debates, mas o objetivo do Vejam Só é despertar você para o aprofundamento no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico, para que você busque de fato esse conhecimento, e a nossa certeza, a nossa convicção é que o Espírito Santo vai completar esse ensinamento no seu coração, trazendo luz à sua mente para que você realmente cresça e avance no conhecimento de Deus. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição e, obviamente, a mais um ano de Vejam Só, e eu conto muito com a sua companhia, tá bom? Eu vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar o tema aí e começar o nosso bate-papo de hoje. Com muita alegria, que o Vejam Só tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Ronaldo Rocha, ele que é ministro da Igreja Comunidade Cristã Amor em Cristo. Pastor Ronaldo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui mais uma vez. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Amém, Zeca. Eu que agradeço. A paz a todos, a paz, pastor Robson, aos irmãos que estão em casa também. Um feliz ano novo, né? Primeiro programa de 2024, que Deus possa abençoar o seu ano, abençoar a sua vida. Amém. Que os anjos do Senhor guardem e abençoem a igreja de sua família. E para mim é um imenso prazer estar novamente aqui com vocês. A alegria é toda nossa, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Pastor Ronaldo, que já debutou aqui no Vejam Só de uma maneira inusitada. Muito inusitada. Mas hoje vem preparado, com o convite feito, com o tempo certinho. Graças a Deus deu tudo certo. Amém. Mas, de novo, obrigado pelo carinho. O irmão já nos ajudou muito e saiba que o carinho da produção com o irmão é enorme por essa disposição que o irmão tem com o programa. Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Sempre que é verdadeiro. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Tá ok, Zeca. Nós estamos localizados ali no bairro de Itaquera, na nossa Igreja Comunidade Cristã Amor em Cristo, na rua Damásio Pinto, número 2063. Os nossos cultos ali, nós temos cultos ali todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, o culto em busca do Espírito Santo. E aos domingos, às 9 horas da manhã, o grande culto da família, onde nós nos reunimos ali, sentamos à mesa com o Pai, para poder adorar e engrandecer o nome dele. Bênção. De novo, obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor apareceram aí para você durante a apresentação, mas se não anotou, não deu tempo, é só você chegar lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, que você encontra tudo certinho lá também, tá bom? Os contatos ficam lá disponibilizados para você poder acessar e entrar em contato com o nosso irmão, conhecer um pouquinho melhor o ministério dele e, obviamente, se tiver interesse, quiser conversar, manda uma mensagem para ele por lá, tá bom? De novo, obrigado, pastor Ronaldo, pelo carinho. E o Vejam Só também tem o privilégio e a honra de receber nessa noite o pastor Robson Magalhães, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, um parceiro, um amigo aqui do programa, não só ele, mas como todos os pastores do Ministério do Belém, que nos ajudam e nos apoiam bastante por aqui. Pastor Robson, graça e paz, seja muito bem-vindo, é uma alegria revê-lo, meu irmão. Graça e paz ao pastor Ronaldo, é um privilégio. Mas deixa eu só abrir aspas, né? Com um bom assembleano, na paz do Senhor Jesus. Como nós estamos sempre em ambientes diferentes, paz de Cristo, paz de Deus, a graça e paz, a paz. Pois é um prazer estar aqui, prazer estar aqui. O programa Vejam Só é um canal de bênção para muitas pessoas. E eu estou predestinado a fazer programa de estreia, né? Estava falando com a produção que é a segunda ou terceira vez que eu estou fazendo a estreia. E assim, é uma alegria muito grande. Obrigado por lembrar de mim. Eu amo dialogar acerca das coisas de Deus. A alegria é nossa, pastor. Nós vamos falar um pouquinho dessa sua veia aí do diálogo na sequência. Primeiro, passa as informações da igreja, rapidinho, por favor. Nós ficamos ali em Guarulhos, que é a igreja sede, na rua Jacob,
número 511, Jardim Tranquilidade, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 19, é a nossa igreja setorial. E os cultos, nós temos o culto de ensino, às quartas-feiras, a partir das 19 horas começa com oração e às 20 horas começa o culto em si. E aos domingos, a partir das 18 horas, que nós denominamos como culto da família, ou seja, que toda a família se reúne para poder adorar o nosso Deus. Amém. Inclusive, ó, só aqui no Vejam Só tem uns 5 ou 6 pastores lá do setor lá de Guarulhos que vêm aqui e são bens. Homens capacitados, preparados. Então, ó, culto de ensino é fera. Vai lá que você vai ser abençoado. Falando em ensino, a gente não pode deixar de mencionar o seu ministério também no Seminário Batista Livre, pastor. Nós estamos ali juntamente com o pastor Jamierson Oliveira, que é o nosso diretor, e não somente em Guarulhos, mas também em outras partes de São Paulo. Hoje tem que entrar no site, Seminário Batista Livre, para poder ver todos os locais, mas nós estamos ali na Nossa Senhora Mãe dos Homens, com aulas de segunda e sábado, tanto para a graduação livre em teologia, como também algumas especializações. E o Seminário Batista agora está com reconhecimento internacional, então é uma coisa muito interessante e tem sido canal de bênção para muitas pessoas. Sem dúvida, ele mencionou bem, no estado, fora do estado e fora Portugal, do país. Portugal, o Seminário Batista agora abriu um polo em Portugal. Sim. Então, graças a Deus, as boas mãos de Deus, como diz o nosso diretor, Jamierson, pastor Jamierson, estão sobre o Seminário Batista. Sem dúvida. Mais uma indicação para você. Ficou interessado, quer saber um pouco mais? Os contatos do pastor Robson estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Aí você entra lá, vai conhecer, obviamente, um pouquinho do ministério do nosso irmão. E se você tiver interesse, manda uma mensagem para ele lá, que daí ele passa todas as orientações para você também. De novo, obrigado, Amém, meu irmão, Zeca, pelo carinho. Ó, só para aproveitar aqui o ensejo, vou pedir para a produção colocar de novo o nosso perfil lá no Instagram. Então, se você não segue o perfil do Vejam Só, chega por lá, @programa Vejam Só, aparecer na sua tela. Lá você vai encontrar todas as informações do programa, tá bom? O tema que nós vamos abordar, os convidados, os contatos dos convidados ficam lá. Lá você encontra as nossas enquetes para você poder interagir, poder participar. É lá que você fica sabendo de tudo o que acontece aqui no programa. Inclusive lá nós colocamos também os links para que você possa acompanhar as nossas transmissões ao vivo no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, se você tiver interesse em acompanhar ao vivo as nossas gravações, você pode acessar o nosso perfil no Instagram e aí você vai direto para o YouTube. Ou, se você preferir, já vai direto no nosso canal do YouTube, tá bom? Programa Vejam Só. Só você procurar por lá que você já vai nos localizar. Lá você vai encontrar toda a nossa programação à sua disposição. Todos os programas estão lá, inclusive os programas novos, né, que nós estamos gravando agora para 2024. Você encontra lá também, e os programas antigos, aquele que todo mundo gosta, aqueles debates clássicos. E lá no nosso canal do YouTube, você consegue acompanhar também ao vivo as nossas gravações, tá bom? Todas elas ficam lá. Nós estamos indo com o horário meio bagunçado aqui nas nossas gravações da emissora, então ainda não dá para divulgar certinho, tal dia, tal hora. Daqui a pouco a gente acerta a agenda e coloca lá direitinho para você poder acompanhar e dar o carinho da sua audiência e, obviamente, poder participar. Aí manda sua pergunta lá no chat, a gente consegue interagir também, tá bom? Então, vamos lá nas redes sociais, que sem dúvida nenhuma é um canal bem bacana para a gente poder interagir e conversar, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa conversa de hoje. Põe na tela aí, por favor, o tema do nosso debate de hoje. E o que a gente vai discutir e debater hoje é o papel da graça na vida cristã. Talvez você aí na sua casa pense, mas esse negócio de papel da graça é muito fácil, Zeca. Que debate que tem nisso? Então, existem alguns caminhos que nós podemos trilhar e que trazem certa controvérsia dentro da comunidade cristã. Como, por exemplo, recentemente, tem ganhado muito destaque aqueles que advogam a hipergraça, que seria uma graça que cobre todas as coisas, nada precisa ser feito, está tudo resolvido, e aí você não precisa fazer mais nada. Mas será que precisa fazer? Não precisa? Como que a graça age? De que maneira que ela atua na nossa vida? Qual a importância dela? Feito uma vez, nada mais precisa ser feito. A graça é para alguns, para todos. Tem uma série de questões que envolvem a graça e que vão impactar de verdade a nossa vida cristã, a prática da nossa caminhada. E um entendimento desse papel na nossa vida é, obviamente, fundamental para que a gente consiga crescer e se desenvolver.
Nós vamos tentar oferecer para você um pouquinho dessa conversa hoje. Bom, vamos começar aqui com as observações iniciais dos nossos convidados, obviamente trazendo o caminho que eles vão trilhar, já colocando alguns conceitos da graça, do que significa. É óbvio que depois nós vamos conseguir aprofundar um pouquinho mais. Então, o pastor Ronaldo vai começar com a palavra, dando a observação dele, a opinião dele sobre o papel da graça. O pastor Robson vai ter a mesma oportunidade e, na sequência, nós vamos colocar a enquete para você que nos assiste também poder participar, tá bom? Então, vamos lá, pastor Ronaldo. Qual o papel da graça na vida cristã? Olha, Zeca, eu até, quando vim falar o tema, pastor Robson, eu me alegrei muito porque eu amo a graça de Deus. Eu amo pregar sobre a graça, falar sobre a graça de Deus. E quando nós trazemos para o sentido da nossa vida cristã, a graça de Deus ela é de uma importância, sim, extremamente fundamental. Porque nós só estamos aqui por causa da graça. Nós só estamos vivos por causa da graça. Falamos por causa da graça. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, tem até uma frase de um grande amigo meu, né, que ele fala assim que se a graça fosse de graça, não teria graça, né? Então, a graça ela tem um papel fundamental dentro da nossa vida, por causa que quando nós começamos a falar sobre graça e falamos que a graça é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, eu costumo dizer que esse favor imerecido nada mais é do que a porta de entrada para tudo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, né? O Senhor, quando nós olhamos, por exemplo, para o Jardim do Éden, e nós olhamos para a questão da criação do homem, o homem não merecia ser criado. O homem não merecia tudo aquilo que o Senhor fez para a vida dele dentro do jardim, né? O Senhor o criou, o Senhor deu para ele um lugar para morar, o Senhor deu para ele responsabilidades, confiou ao homem até toda a sua criação. E quando nós olhamos para esse papel do homem dentro dessa totalidade da criação, nós vemos que o homem desprezou tudo aquilo que Deus fez. E mesmo o homem desprezando tudo aquilo que Deus fez, mesmo assim, Deus ainda amou o homem de uma tal maneira e manifestou sobre ele a graça de Deus. Então, a graça, além de ser o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, ela é uma porta de entrada para uma totalidade do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, o papel da graça na vida cristã ela tem um papel fundamental, aonde ela traz para nós todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida e todas também as responsabilidades que o Senhor também tem para as nossas vidas. Então aí as considerações iniciais do pastor Ronaldo. Eu estava aqui fazendo algumas anotações para depois a gente voltar aí e pegar algumas falas para a gente poder conversar e aprofundar também, mas eu quero ouvir o pastor Robson para que ele explique aqui para a gente qual o papel da graça, né? E dê aí o caminho que ele vai seguir durante o programa. Por favor, então, pastor. De forma bem introdutória, sendo sucinto, mas responsável, evidentemente. Isso não é, na teologia isso nunca é fácil, ser sucinto. E bem responsável, porque é difícil. É porque, pastor Robson, o pessoal aqui do Vejam Só reclama muito que o programa é curto, que não tem tempo, Mas, gente, teologia é difícil. Isso aqui é uma aula de 6 meses. Rapaz, às vezes assim, graça. Pega assim a palavra graça. O professor chega na sala, escreve graça na lousa e vai ficar lá quantas horas falando? Então, esse aqui é um tempo para 6 meses. Quando você pega o aspecto de soteriologia, para poder explicar acerca da graça, você vai quase o semestre inteiro. E aí você não consegue trazer outras explicações acerca da salvação. Sim. Ainda vai passar uns 200 livros para os alunos lerem, para ver se eles entendem mais Zeca, um pouco. Isso que é interessante. Olha só, a Bíblia, nós temos que partir da premissa que a Bíblia é um livro que obrigatoriamente deve ser interpretado. Obrigatoriamente. A Bíblia Sagrada não é um dicionário. Quando você pega o dicionário, está a palavra, o significado desta palavra, e na verdade tem algumas significações, tem as palavras semelhantes, tem as palavras que são paradoxais, os sinônimos, antônimos, e assim sucessivamente. A Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro, como diz Roy Zuck, que está separado com 5 abismos em relação a nós. Cronologia, espaço, cultura, enfim, eu acredito que até mais, mas são 5 abismos que nós não conseguimos, idiomas. Então, quando nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós temos várias dificuldades de compreendê-la.
Se Pedro tinha dificuldade de compreender alguns pontos de Paulo, Sim. imagine nós. Então, quando se pega a graça, ela não está explicada na Bíblia. Ela não está explicada na Bíblia. Porque o teor, o objeto bíblico não é explicar a graça, mas explicar algo maior, o que está por detrás de tudo isso. Possivelmente eu não vou conseguir explicar o que é graça, porque eu tentei buscar essa definição. Quando nós pegamos, Zeca, pastor Ronaldo, vários autores, aí você desiste, você não, deixa eu sintetizar isso aqui. Verdade. Então, o que ocorre? Graça é imprescindível, foi para a criação, não só do mundo físico, mas também no mundo que nós consideramos o mundo espiritual. A graça foi imprescindível na criação dos anjos e na criação humana. A graça não foi só imprescindível nas criações, mas principalmente na manutenção. O meu professor Isaac, quando me deu aula de teologia sistemática no mestrado, ele dizia uma coisa bem interessante. É por meio da graça de Deus que ele administra o mal do mundo. Então, o que ocorre? A graça não foi só importante para as criações, mas também para as manutenções de tudo isso que ocorre agora neste mundo, seja ele físico ou metafísico, porque tudo está desorganizado, mas é a graça de Deus que mantém tudo isso. Portanto, o que é graça? Eu vou trazer uma definição, porque a Bíblia não traz essa definição, mas eu sintetizei. Abre aspas. Graça é a ação de Deus caracterizada pela liberdade, justiça e amor. Fecha aspas. Em outras palavras, apenas Deus e mais ninguém, apenas Deus, age com plena liberdade, justiça e amor. Apenas Deus age plenamente com liberdade, justiça e amor. Sem quaisquer influências. Ninguém mais, seja de plano que for, tanto físico como sobrenatural, pode agir dessa forma. Então, a graça é um agir de Deus, um agir livre, um agir amoroso, um agir justo. E é por conta desta graça, que tudo foi criado e tudo é mantido. Então, veja só a dimensão da graça, a importância não só para a vida cristã, mas para a vida daqueles que também não professam a fé em Cristo Jesus. Legal. Depois você explica mais, mas rapidinho, um sim ou não, se é possível. Você faz aquela distinção de graça comum? Eu ia chegar nesse ponto. O que ocorre? Pela Bíblia não ser sistematizada, nós sistematizamos a Bíblia por conta dos nossos pressupostos, há a graça irresistível, há a graça preveniente, há a graça comum, mas eu acredito sim, Zeca, que há modalidades de graça, ou seja, o agir da graça em momentos de modos diferentes, em vidas diferentes. Boa. Depois a gente pode tentar falar um pouquinho disso também. Deixa eu colocar aí para você a nossa enquete, para você poder participar, votar e, obviamente, contribuir com a construção aqui do Vejam Só. E você encontra todas as nossas enquetes lá no Instagram, @programa Vejam Só. Vamos bombar o Instagram aí, gente. Você segue tantas páginas, tanta coisa aí. Dá aquela moral pra gente lá também, tá bom? Siga o nosso perfil e curta as nossas postagens lá para ajudar, obviamente, no alcance da programação, tá bom? Põe na tela aí a enquete que está disponível para você lá no Instagram. Qual é o maior desafio em viver pela graça na vida cristã? E depois nossos convidados vão falar sobre isso também. Qual é o maior desafio em viver pela graça? Primeira opção, aceitar que não posso merecer o favor de Deus. Segunda opção, superar a tentação de buscar a aprovação por mérito próprio. Terceira opção, estou considerando as dificuldades de viver pela graça. Ou seja, ainda não sei, estou em dúvida, estou começando a pensar sobre isso, preciso aprender um pouquinho mais. Então vai lá e vote nas opções, tá bom? Que estão propostas. Na postagem seguinte você consegue, obviamente, comentar e justificar suas escolhas, tá bom? Então vai lá que nós estamos esperando a sua participação também. Pastor Ronaldo, eu anotei aqui uma fala do irmão e vou começar por ela, então, a nossa conversa. O irmão disse que, na verdade, citando um colega, dizendo que a graça não é de graça. Não foi isso? Sim. Quem paga esse preço, então, se ela não é de graça? Zeca, quando bem colocado pelo pastor Robson, a graça
ela tem um peso e um valor que todo mundo acaba pagando, né? A graça, se ela fosse de graça, ela não teria graça. Ou seja, quando nós olhamos para a salvação, nós vemos que Deus pagou um preço, né? Qual foi esse preço que Deus pagou? De enviar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus... porque até a própria Bíblia vai demonstrar que só haveria uma forma da humanidade ser resgatada novamente para Deus, que seria através do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, alguém teria que entregar a sua vida. Alguém teria que renunciar, abrir mão para que a humanidade pudesse voltar novamente à presença de Deus. Quando Deus olha para a terra, a Bíblia vai dizer, pastor Robson, que Deus não achou um justo sequer. Porque Deus estava buscando uma pessoa justa que pudesse entregar a sua vida para poder resgatar novamente a humanidade. Já que Deus não acha na terra, então alguém do céu teve que vir, né? Então, a primeira pessoa dessa base que pagou o preço foi Deus, de entregar o seu filho. A segunda pessoa que paga esse preço é o próprio Jesus, que sobe na cruz do Calvário, né? E ali derrama todo o seu sangue para poder remir todos os pecados da humanidade. E quando a gente olha para essa questão de se a graça fosse de graça, não teria graça, mas alguém tem que pagar esse preço. Ora, se Deus pagou esse preço, se Jesus pagou esse preço, por que nós também não temos que pagar esse preço, né? Por que a gente ficaria livre dessa responsabilidade? Porque embora Deus tenha manifestado a nós a sua salvação através da graça, mas nós também temos a nossa responsabilidade acerca dessa salvação, de poder renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas vontades, resistir às tentações, acreditar na salvação, ter fé em Deus, abrir mão daquilo que nos separa de Deus. Então, quando eu falo dessa questão de todo mundo tem que pagar o seu preço, Deus pagou, Jesus pagou, e também nós também temos que pagar esse preço, né? É óbvio que, quando nós olhamos para a questão do sacrifício, o sacrifício maior foi do Pai, entregando o seu único filho, pastor Robson, e foi do Filho entregando a sua vida. Então, não há nada que nós possamos fazer que vá superar esse preço que eles pagaram. Mas nós também temos a nossa responsabilidade dentro dessa questão da salvação. Nós também temos a nossa responsabilidade nessa questão também de pagar esse preço para que a gente consiga alcançar essa salvação. Honrar o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pastor Robson, eu quero ouvir o irmão também sobre essa temática. Obviamente seguindo essa linha aí de quem paga esse preço, né? Falando da graça. E eu vou usar uma outra figura que o pastor Ronaldo colocou, que eu achei interessante, e na construção do pensamento dele faz muito sentido, que ele falou que a graça é uma porta, fazendo essa referência, que é o início, vamos dizer assim, né, dessa caminhada. Então, a graça abriria essa porta e aí o ser humano entraria e vai caminhar por ali. Depois ele pode até aprofundar isso. Mas eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso, se o irmão concorda com essa dinâmica, inclusive nessa questão do preço que Deus paga, mas a gente também precisa pagar. Queria que o irmão falasse um pouquinho, por favor. Em muitos pontos eu concordo com o pastor Ronaldo, mas eu tenho uma certa dificuldade para entender que o homem coopera, o homem paga alguma coisa em relação a isso, porque se nós não definimos, se nós trazemos conceitos, às vezes nós podemos cair em algo que é chamado de obras, não só na salvação, mas em todos os aspectos. Não há nada em nós que coopere com a salvação. A salvação, não só a salvação, mas tudo é algo que provém de Deus. Quando Deus está na eternidade, Apocalipse 13:8 afirma que o Cordeiro já estava morto. Como ele fala eternidade passada é algo que... Então, o Cordeiro já estava morto. Quando Deus cria o cosmo, cria primeiro a natureza e depois o homem não estava lá. Então, a graça, Zeca, ela é algo que pertence só a Deus. O homem não é motivador da graça de Deus. O que motiva a graça de Deus? Isso que é importante. É esse ponto que eu quero trabalhar. O que motiva a graça de Deus? Graça é a ação de Deus.
Mas o que motiva essa ação de Deus? Quais são os fatos que motivam essa ação de Deus? É o amor dele, é a justiça, é a liberdade. Eu queria que as pessoas que estão acompanhando o programa entendam que somente Deus é livre para poder agir amorosamente. Ele age com justiça. Perceba que se nós pensarmos que Deus era um ser melancólico, um ser triste, e ele cria as coisas para poder ter companhia, se só existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade, desde o princípio de tudo, então por que Deus cria tudo, cria todos os seres? É porque Deus, ele é movido por amor. Deus é movido por justiça. E Deus, ele é livre para poder construir e desconstruir tudo o que ele quer. Quer ver algo que é muito interessante acerca do que o pastor falou em Gênesis? O homem peca, o homem desobedece. Mas qual foi o fato motivador? Nós temos que trabalhar sempre com a motivação, porque nem toda boa obra é boa. Tem muitas obras que aparentemente são boas, mas motivações são más. Então, obras são más. O que determina o que é bom ou não são as motivações. Porque quando Deus mata, morrer é mal? É. Mas a motivação que Deus fez a morte. É isso que nós temos que entender. Isso causa espanto por uma sociedade que coloca nomenclatura no que é bom e o que é mal. Só que para Deus, o que é bom e o que é mal? Isso que causa espanto. O que foi o fato motivador para que Adão e Eva comessem deliberadamente o fruto? Gênesis 3:5. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, o desejo, a desobediência não foi comer o fruto. A desobediência foram pensar que poderiam ser iguais a Deus. Então, o fato motivador da graça é o amor de Deus. É essa ação livre de Deus, essa ação justa de Deus. Por que Jesus morre na cruz? Qual foi o fato motivador da morte de Jesus na cruz do Calvário? Porque Deus amou. Já que Deus amou, livremente Jesus fala: Pai, pode me enviar, para que eu possa promover justiça aos meus escolhidos. Olha só como tudo isso não é linguagem presbiteriana, tá? Já deixa aqui, porque eu vou explicar isso mais à frente. Então, veja só como o amor, a justiça e a liberdade de Deus estão entrelaçados de tal maneira que faz Deus agir em prol não somente dos cristãos, mas também daqueles que não são cristãos. Sim, sim. Depois a gente vai voltar aqui, pastor Robson, porque você falou um pouquinho da questão dos méritos também, e eu quero aprofundar essa temática, mas eu vou voltar aqui para o pastor Ronaldo para ele também poder falar, utilizando essa questão aí da porta que eu mencionei, pastor Ronaldo, e vou pedir para o irmão comentar também o texto que é muito famoso quando a gente fala de graça, que é o texto de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Como é que o irmão encaixa a interpretação desse texto a partir dessa figura que o irmão utilizou, né? Da porta, da graça ser o início dessa caminhada, por favor. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Isso é um dom gratuito de Deus. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo Deus olhando para a humanidade e falando assim, olha, essa graça não parte de vocês para mim, mas parte de mim para vocês. Eu que tomei a iniciativa de poder abrir essa porta chamada graça, para que novamente eu trouxesse vocês para pertencer à minha família. Eu acho interessante, Zeca, que, pegando aqui, o pastor Robson até pode falar melhor disso depois, quando a gente pega aqui, por exemplo, o período interbíblico, eu gosto muito de falar que nós passamos 400 anos, né, sem Deus se manifestar através de profeta, de palavra ou de forma teofânica. E o que eu acho mais interessante ali, pastor Robson, não é nem o fato de Deus não ter se manifestado, mas é de não ter na terra um homem, uma pessoa ali no meio do povo, que pudesse olhar para todo mundo e falasse assim, gente, vocês acham que está tudo normal? Vocês acham que não está faltando alguma coisa aqui? Deus se calou e a gente não vai buscar a presença dele, a gente não vai novamente trazer a presença dele de volta. Então, quando eu incluo tudo isso que eu estou falando aqui na questão da porta da graça, aí o que acontece? Deus novamente, dentro do seu amor, dentro do seu favor imerecido,
envia João Batista preparando o caminho, abrindo novamente essa porta da graça, olhando para o homem e falando assim, olha, venha que eu quero novamente você perto de mim. Então, quando eu vejo para esse texto de Efésios, Deus olhando e falando assim, nunca partiu de vocês para mim, sempre partiu de mim para vocês, sabe? Vocês se esquecem de mim, mas mesmo assim eu continuo amando vocês. E isso não vem de vós, não pertence a vós. Não é a graça, ela não é do campo material. Essa graça não pode partir do homem. Ela só poderia realmente partir de Deus. Foi a questão da motivação que o pastor Robson colocou aqui. Né? Essa motivação de Deus de ter novamente o homem perto dele, sem esperar uma ação do homem que viesse buscar a presença dele. Até para a gente entender, então, aproveitando a metáfora, pastor Ronaldo, o irmão defende a ideia seguinte, que Deus abre a porta através da graça, do sacrifício de Cristo, essa porta é aberta, e aí o homem vai entrar, vai se manter lá dentro, vai caminhar nessa trilha. Tem até o texto, Zeca, que eu gosto muito de usar quando eu falo da graça, que é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. O versículo 11 vai até falar, né? Que Deus manifestou a sua graça através do sacrifício de Jesus. Né? Então, nós temos aí a porta aberta. Só que o versículo 12 vai nos mostrar que não fica, o versículo 12 e 13 vai nos mostrar que não fica só nisso. Né? Quando o homem entra para essa porta chamada graça, e ele é apaixonado pela graça, ele é tomado pela graça, ele acredita na graça através da sua fé em Cristo, olha o que a graça vai fazer, versículo 12 e 13. A graça manifestada nos educa para que, renegada a nossa impiedade e as nossas paixões humanas, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quando nós olhamos para a vida do homem, pastor Robson, o que Deus mais deseja é exatamente isso, que o homem viva de uma forma sensata, justa e piedosa. E isso ele só consegue quando ele é tocado pela graça, quando ele vamos até colocar esse termo aqui, né? Quando ele é arrebatado pela graça, quando ele se apaixona pela graça de Deus. Então Deus ele abre a porta através do sacrifício, o homem entra e quando o homem ele começa a ser dominado pela graça de Deus, ele começa a viver dessa mesma forma. Vamos lá, pastor Robson, quero ouvir o irmão aí para entender como é que funciona essa dinâmica no seu pensamento, já que na ideia aqui defendida pelo pastor Ronaldo, Deus derrama a sua graça e então cabe ao homem responder a essa graça, manter-se na graça, posso dizer assim? Sim. Posso dizer? Pode. Manter-se na graça também. Aí ele não falou, mas eu vou colocar aqui para você e você comenta aqui, dividindo as responsabilidades. Agora nós vamos chegar numa questão soteriológica. Eu vou pontuar aqui uma questão bastante acerca soteriológica agora. Depois eu quero falar um pouco dessa graça um pouco mais expandida, se der tempo no programa. Tá. Porque é um equívoco, Zeca, pastor Ronaldo, as pessoas que estão acompanhando, de pensar que a graça de Deus é só para os cristãos. Ela não é só para os cristãos. A graça de Deus, ela se manifesta de modos diferentes. É por conta disto que nós sistematizamos numa linha mais reformada, como graça irresistível, numa linha mais arminiana, como graça preveniente, nessas duas linhas, como a graça comum, porque a graça, de fato, essa ação de Deus, graça é a ação de Deus, uma ação amorosa, livre, justa, essa ação de Deus é uma ação que age de maneiras diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, quando se trata da salvação, onde que estavam os homens, os salvos, quando eles decidiram matar o próprio filho? Não existiam pessoas. Evidentemente que Deus está fora do tempo. Falar acerca que Deus é atemporal, isso é muito óbvio. Mas, evidentemente, não existia uma única pessoa. Então, Deus já agiu neste momento. A salvação de Deus, inclusive, estava no Éden. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, vamos matar, lembra da proposta que ele fez com Moisés? E vou criar duas pessoas novas. Mesmo assim, Deus trouxe vida a eles. Então, quando se trata dos cristãos, desta salvação, dentro da linha reformada, é entendido
E, embora eu não seja um especialista, mas se fala de uma graça irresistível, que chega um momento que a pessoa nega, mas chega um momento que a graça, que a ação de Deus, por meio do Espírito Santo, que ocorre primeiro a regeneração, um novo nascimento, e tem várias implicações soteriológicas, essa pessoa se torna cristã, porque a ação de Deus é muito abrupta, é forte, contundente na vida dessa pessoa. Porém, os arminianos entendem uma graça preveniente, ou seja, Deus derrama uma graça que capacita a pessoa a receber ou não. Lembra daquele programa, eu estava até lembrando para colocar como exemplo, que passava no SBT, que a pessoa vedava os olhos, colocava, só que, você quer esse presente? A pessoa estava com uma BMW e o próximo era um Fusca. E a pessoa, eu quero, e todo mundo lá, não. Então, só um título de exemplo. Então, a graça preveniente é isso. Deus abre os olhos, abre o entendimento, para que a pessoa possa receber ou não, porque o mérito é de quem dá, não de quem recebe. O mérito é de Deus, porque a salvação é dele. Porque, veja só, Deus está no navio, está com salva-vidas e a pessoa está vai morrer. Então, motivado pelo amor, por essa liberdade e justiça, Deus joga o bote para aquela pessoa, joga. Tem pessoas que querem se afogar. Sim. Então, isto que é a graça preveniente de Deus. Então, quando se trata, já Molina trabalha diferente, com conhecimento médio. Tomás de Aquino, ele trabalha com as causas primárias que efetuam as causas secundárias. Então, tem vários viés. Mas o que é mais importante, que quando se trata dos salvos, dos eleitos, há um texto de Filipenses que me choca muito, eu até separei esse texto, que está lá em Filipenses 2,13. Foi até motivo de debate aqui, eu acompanhei, diz assim, abre aspas, Deus que produz em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade, fecha aspas. O maior problema da ação de Deus, amorosa, livre e justa, é a nossa pecaminosidade, o pecado. Satanás é fichinha em relação ao mal que está em nós. Satanás ele apenas potencializa aquilo que está escondido em nós. Potencializou isso em Adão e Eva, tentou potencializar isso em Jesus, quando ele estava com fome. Então, a graça de Deus é que produz o querer e o efetuar. Toda a ação pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Não há mérito nenhum em nós. Se tivéssemos uma única participação da graça, não existiria um salvo. Nem na manutenção disso? É por conta disto que eu afirmei no início, que a graça ela é imprescindível, não só nas criações, vamos trazer no tema soteriológico, quando cria o novo homem, mas também na manutenção do novo homem. Se não tem a produção do Espírito Santo em efetuar em nós o querer e o efetuar, se o Espírito Santo não produzir em nós esse desejo por Deus, e não somente isso, mas o Espírito Santo nos conduz a produzir, a efetuar estas coisas. Então, assim, nós temos uma responsabilidade. Eu não estou trazendo aqui uma coisa autônoma, como se fosse algo somente de Deus. Nós temos a nossa responsabilidade. Todas as linhas, inclusive os reformados, todos defendem isto. O que eu estou afirmando é que nós não cooperamos com essa ação de Deus. O que motiva a ação de Deus é o amor dele. Então, quando se diz assim, mas o que nós podemos cooperar com a graça? Nada, porque Deus é livre para agir. É por isso que eu dei uma definição de graça. Graça é uma ação livre de Deus. Então, nós não cooperamos com essa graça de Deus. Não tem como o homem cooperar com a graça de Deus. Porque ele tem um bote de salva-vidas. Ele joga para quem ele quiser esse bote. Basta a pessoa, dentro de uma linha mais arminiana, desejar ou não. O que é mais interessante, Zeca, quem trabalha com clínicas de recuperações, de viciados, pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha diretamente. A pessoa fala assim, eu morro, mas eu morro viciado. Eu não quero. Eu sei que faz mal, eu sei que eu estou furtando, eu sei, mas a pessoa deliberadamente faz, mesmo quando ela está sã. Sim. E tem pessoas que já falam, não, eu quero me recuperar. Aí vem toda a ação de Deus, toda essa instrumentalidade de Deus na vida da pessoa. Então, quando se trata de graça, o texto que você citou, de Efésios 2,8, a graça ela pertence a Deus. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus. E o totu, que está ali no pronome demonstrativo, não é fé, é graça. A graça é um dom, é um presente de Deus para nós. Então, quando nós tratamos como graça, como algo de favor imerecido, é algo muito simples, com algo muito maior.
Então a graça, esse agir de Deus na vida dos eleitos, na vida da igreja, é algo que produz em nós uma vida eterna que já se iniciou agora. Certo. Bom, nós vamos caminhar novamente para o fim. Eu queria tentar trabalhar ainda 3 conceitos com vocês que estão bem relacionados com essa temática da graça, para a gente poder entender a dinâmica. Eu vou começar com aquilo que a gente usa mais normalmente como sacramentos, mas acho que para ser mais correto seriam as ordenanças de Cristo, né? Para a gente não confundir com a teologia romana nessa questão. Batismo e ceia, graça. Como é que a gente enquadra esses conceitos aí, pastor Ronaldo? Partindo, por exemplo, do texto de Marcos 16, que fala... a gente pode depois, é um outro debate, né? Que o batismo salva. Trazendo à memória aquilo que Cristo, né, vai falar da ceia, o que Paulo vai defender também. Como é que essa temática aí se organiza nessa questão, por favor? Batismo e ceia, Zeca. O batismo, todos nós sabemos, é a remissão dos nossos pecados, né? É um novo nascimento. Então, quando o pastor Robson aqui até usa uma palavra que eu gosto muito de usar com relação à graça, é que o homem, ele resiste à graça de Deus, assim, pelo menos é o meu pensamento, é como eu vejo, que o homem, ele resiste à graça de Deus até conhecer a graça de Deus. Quando ele começa a conhecer a graça de Deus, a graça se torna irresistível para ele, porque ele se apaixona pela graça. Então, tendo se apaixonado pela graça, obrigatoriamente ele tem que ter esse novo nascimento, essa nova pessoa, né? Essa nova mentalidade que o batismo traz, essa nova responsabilidade que o batismo traz, né? Eu me batizei, ou seja, aquilo que eu fazia eu não posso fazer mais. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. Se eu me prostituía, eu não posso me prostituir mais, porque eu sou uma nova pessoa dominado pela graça de Deus, né? Dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, trazendo naquela questão da motivação, se não é o Espírito Santo dentro de nós, agindo, mostrando para nós qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a pessoa às vezes não chega nem até o batismo. Não consegue nem chegar até o batismo, né? Por causa que ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo por esse caminho. E a ceia é comunhão, né? É você poder sentar à mesa do Pai, agradecer a Ele pela graça, né? É até uma oração que eu tenho feito muito nas minhas ministrações, onde o Senhor Deus tem nos levado, é agradecer pelo lugar aonde você está, né, por essa porta ainda ter aberta, por você ainda ter essa liberdade de adoração. E tudo isso faz parte dentro dessa questão da comunhão. Então você tem um novo nascimento proporcionado pela graça, né, e você tem essa comunhão também proporcionada pela graça de Deus. Pastor Ronaldo, por que então, partindo dessa temática que o irmão defendeu, o batismo não é disponibilizado mais vezes nas nossas igrejas? Tem igrejas que fazem, por exemplo, uma vez por ano. E por que a igreja, em alguns casos, proíbe a comunhão da mesa do Senhor para algumas pessoas? Olha, Zeca, essa questão do batismo ser poucas vezes, eu parto por aquele princípio de tipo, eu estou cuidando de uma árvore, né? Eu estou zelando por aquela árvore. Então, eu estou trabalhando naquela árvore para que aquela árvore comece a me dar frutos. Quanto mais eu zelar por aquela árvore, quanto mais eu cuidar daquela árvore, mais frutos ela vai me dar, né? Então, às vezes, eu olho para isso e eu penso que a gente às vezes tem poucos batismos porque a árvore está dando poucos frutos, né? E essa questão também da Santa Ceia, porque que tem alguns ministérios, né, que não servem Santa Ceia a todas as pessoas. Porque a própria Bíblia vai falar que Jesus ele manifestou a sua salvação a todas as pessoas. Então, por que nós temos ministérios que proíbem essa comunhão? Eu vejo isso por causa que, às vezes, nós temos pastores que não querem assumir essa responsabilidade de se colocar entre Deus e as pessoas, como Moisés fez, e falando assim, Senhor, eu assumo essa responsabilidade deles terem comunhão com o Senhor também. Eu não posso proibir a pessoa de ter comunhão com o Senhor. Para o irmão já ir pensando,
Se o batismo, o irmão fez a analogia da árvore dos frutos, não tem um erro nisso? O batismo é pela graça ou pelos frutos? Vai pensando aí que a gente volta daqui a pouco. Tá. Vamos lá, pastor Robson, como é que a graça se faz presente nessas ordenanças deixadas por Cristo, no batismo, na ceia? Como é que elas estão organizadas aí no seu pensamento, por favor? Salvo engano, com exceção só da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles afirmam que esses sacramentos contribuem, corroboram com a graça de Deus. São meios de salvação. Meios de salvação. No meio reformado eles falam meios de graça. Meios de graça, exatamente. Na teologia romana, fala meios de salvação. Obrigado. Eu estava lendo recentemente sobre essas duas linhas e eu não queria correr aqui em erro, e graças a Deus que você me corrigiu. Porque eu não quero ser leviano aqui nem com os nossos amigos católicos, né? Mas o que ocorre? O batismo e a ceia do Senhor é algo assim também pouco compreendido entre, assim, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas assim debatem muitas coisas, tal. Eu sigo uma linha do credo batismo, ou seja, batizar apenas pessoas que tenham consciência, embora a Bíblia não é um manual de batismo, mas todos os textos do Novo Testamento, todos eles demonstram que só houve o batismo após a pregação e as pessoas assinalarem a esta perspectiva de aceitar Jesus como Cristo. Textos que falam acerca da família, tudo, ali são coisas que as pessoas interpretam como se tivessem crianças. Tal. Eu estava até conversando com um reverendo, presbítero, foi muito boa a conversa. Eu lembro que o sobrenome dele é Rios. Hélio Rios. Hélio Rios. Estava conversando com ele e, assim, foi um diálogo muito interessante porque nós fomos muito honestos em afirmar que a Bíblia, nesse ponto, ela é bastante evasiva. Obscura, ela não dá obscura, não dá indicações, enfim. Mas eu também eu fui muito honesto também, porque até o século V, a maioria das igrejas fazia o pé do batismo. Sim. Então, essa honestidade nós temos que sempre... Até para contribuir na sua reflexão, pastor Robson, eu acho esses textos mais emblemáticos no seguinte sentido. O caso de Cornélio, por exemplo, só para ter como exemplo aqui, fala que foi batizado ele e toda a sua casa. Eu acho mais interessante que o texto não deixa certo que todos eles se converteram. Exatamente. Fala da conversão do cabeça da casa. De Cornélio. Mas coloca todo mundo. O texto não fala todos eles se converteram, aceitaram e foram batizados. A gente parte do princípio que sim, né? Sabe o que eu me recorro? Me recorro ao contexto. Por quê? Tanto na era patriarcal como na Palestina do primeiro século, quem determinava a religião era o pai. Sim, agora, tinha convertidos para o seu pai fazer adesão? Né? Mas o contraponto é exatamente isso. Exatamente, interessante, eu concordo. Exatamente. Você falou do credo, batismo, ou seja, a pessoa crê, e o irmão falou da questão dos frutos, que depois vai comentar mais. O texto ali não demonstra... Poxa, mas assim, ele não coloca que todo mundo se converteu, ele fala do cabeça. E o modelo da época, exatamente. do tempo, ele que determinava a religião. Exatamente. Mas, perfeito. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso, Zeca? É que as pessoas invertem. Vamos colocar o batismo, seja ele para as crianças ou para as pessoas que professam, né, já tenham uma consciência. E, inclusive, eu até falo assim, para alguns amigos, né? Porque a gente fala muito do credo batismo para pessoas que têm consciências. Eu até falo, então nós temos que ter cuidado para não insistir aos nossos filhos adolescentes a se batizarem, porque às vezes também não tem toda a consciência. É mais uma coisa política, religiosa, do que profissão de fé do filho. Então, várias vertentes têm que ter muito cuidado, eu sou muito honesto acerca disso. Mas quando se fala do batismo e ceia, por que essa ordem? Porque quando nós pegamos principalmente o texto de Mateus 28, alinhado com esses textos de Atos, que são pessoas que professaram fé em Jesus como Cristo, a ordem ali é discipular, metatelsat. A ordem não é ir. O ir é um particípio circunstancial, eu já falei isso no programa umas 2 vezes, mas é bom relembrar. Que muitos falam, o imperativo de Jesus é o ir. Não, o imperativo ali é fazer discípulos. Então, nós discipulamos as pessoas e após discipular, aí é perguntado, você quer descer as águas? Até a pessoa ter uma plena consciência do que é todo esse aspecto, esse arranjo teológico. E a pessoa, assim, quando ela se batiza, ela é batizada por um pastor, evidentemente, aí ela pode participar da ceia. Mas o que é mais interessante? Essa pessoa já é salva? É Deus que sabe, porque a salvação não depende de atos humanos.
Não depende, depende do batismo nas águas, nem mesmo de participar da ceia. O que é descer as águas? Eu falei descer as águas no programa, o pessoal, não, fala batizar, pastor, tá bom. O que é ser batizado, tá bom? E participar da ceia do Senhor? Nada mais é que uma demonstração de um ato feito na vida da pessoa por Deus, que é a graça. A partir do momento que Deus age na minha vida, amorosamente, livremente, justamente, essas 3 palavras vão fixar na cabeça dos nossos ouvintes, correto? A partir do momento que Deus faz isto, palinkenésia, ou seja, eu passo a ser uma nova criatura, um novo ser, aí eu preciso declarar isso publicamente. É interessante porque o batismo nas águas eram feitos só para prosélitos, ou seja, pessoas que se convertiam à religião judaica. Então, por que Jesus se batizou se ele já era um judeu? Sim. Então, olha só todas as implicações que tem acerca do batismo. Então, o batismo nada mais é que um ato público para dizer, olha, a ação de Deus, essa ação amorosa, livre, justa, veio até mim. Me fez uma nova criatura, com uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão. E eu quero declarar isso publicamente. A partir do momento que eu declaro isso publicamente, eu começo a participar da comunhão da igreja. Mas tanto o batismo como a ceia não cooperam com isso. Nada mais só demonstram que a ação de Deus já ocorreu na minha vida e eu já era salvo. Sim. Até só para fechar essa questão, assim, e eu acho que é muito emblemático no nosso pensamento evangélico, principalmente aqui no Brasil, que é muito bombardeado e tem muitas raízes no pensamento romano, é só a gente perceber a nomenclatura. 90% das igrejas usam Santa Ceia. Pode parecer muito inocente isso, muito. Mas se você olhar direitinho, você vai ver que, via de regra, é dada à ceia uma ideia de santificação. Muitas vezes ligado à salvação. Se você não participa, você perde. Que é a ideia romana. Exatamente. A ideia romana é essa. Se você não participa, você perde, você está fora. Não é, pelo que eu entendi de ambos aqui, não é essa ideia defendida pelos irmãos, mas eu acho que é importante salientar porque, às vezes, no nosso pensamento evangélico, a gente traz isso também, tá? Dessa participação aí, tanto do batismo quanto da ceia. E parece-me que o ensinamento bíblico, de fato, não é esse. Eles são meios da graça de Deus. São maneiras utilizadas para Deus manifestar a sua graça. Exatamente. Não são o fim, certo? Não é o fim em si mesmo, como a teologia romana coloca, tá bom? E, meu irmão, eu falei aqui, mas não precisa tirar da igreja aí o Santa Ceia, não, tá? É só para a gente pensar sobre, assim, e ver a importância que é dada pro ato, tá? Pro ato, tá bom? Mas daí você conversa com o pessoal da sua igreja, vocês viram que é melhor, só pra gente a ceia do pensar. Senhor fica, né? Fica mais protestante, Zeca. Rapaz, desculpa, Zeca, não, desculpa. Pode falar. Lá na nossa igreja nós gostamos muito de usar o termo mesa do Pai. Boa. Mesa do Senhor, mesa do Senhor, mesa do Pai. Eu só utilizei aqui porque eu acho que é emblemático. É emblemático. E é simples, mas é uma coisa que demonstra. Que muitas vezes a gente coloca um pensamento errado. E às vezes não é por mal mesmo. E às vezes nem faz por simplicidade, mal. Né? As pessoas... a prática. A prática, né? É tão comum, todo mundo fala Santa rotineira, Ceia. Né? Mas às vezes ela transmite um conceito, e é isso que é interessante, para a gente poder pensar. Só para fechar aqui o assunto, é igual quando a gente fala de inspiração e iluminação. Então, às vezes, na nossa igreja, a gente tem muito hábito de falar inspiração, porque é comum do nosso dia a dia. Então, falar, esse cantor estava inspirado hoje, o pregador estava inspirado. Mas daí, quando a gente vai falar que a Bíblia é inspirada, aí coloca tudo no mesmo saco. Aí você perde o poder da palavra, o poder da comunicação. Então, muita gente prefere usar, estava iluminado. Zé, foi iluminado, eu sou ousado. Deixar inspirado só para as escrituras. Não é? O que faz eu vou levantar sentido. Uma polêmica aqui. Eita, lá vai. Olha só, eu acredito que a canonização, tanto do AT como do NT, foi por meio da inspiração. Da inspiração. Inspiração. Eu não tenho dúvidas disso. Mas deixa isso pra lá. Depois Você é um tema bom mesmo. Depois a gente pode pensar nisso daí. Se teriam outras. De repente tem outras aí também. Como que as pessoas pensam, né? Mas vou deixar pra lá. Mas é uma polêmica. É outra. Vamos falar dos frutos ali da questão do batismo, pastor Leonardo, que o irmão comentou na fala anterior, eu deixei a pergunta no ar, porque o irmão falou que às vezes não temos muitos batismos por esse cuidado com os frutos que a árvore, né, que a pessoa dá. E aí eu deixei a pergunta, mas aí o batismo não deixa de ser pela graça e entra pelo mérito? Por favor. Então, Zeca, quando eu usei o exemplo da árvore dos seus frutos,
Na verdade, eu estava colocando como a igreja sendo a árvore e os novos convertidos, os seus membros sendo esse fruto, né? Então, tem todo o cuidado do pastor de ir lá, de zelar, de disciplinar, né, de ensinar, de fazer com que ele entenda, primeiramente, que acerca da graça, que Deus ele teve esse favor imerecido para ele, que ele tem que acreditar que ele pode chegar à salvação, né? Até, desculpa, eu vou dar um spoiler aqui, né? Essa questão da nossa enquete de hoje. É a pessoa acreditar que ela pode chegar à salvação. E eu coloco isso, pastor Robson, muito na nossa responsabilidade de como pastores, de como disciplinadores, de colocar na cabeça dele que ele, sim, ele pode chegar obedecendo a Deus, lendo as Escrituras, tendo essa comunhão, essa convivência com o Espírito Santo, que ele pode chegar até a salvação. Então, quando eu coloquei essa questão dos frutos, foi exatamente isso. A árvore como a igreja, os frutos que a igreja, né, os novos convertidos, as pessoas que aceitam Jesus, são esses frutos. E quanto mais a gente cuidar dessa árvore chamada igreja, mais frutos a gente vai ter e mais batismos nós vamos chegar. Embora, Zeca, eu tenha a visão de que o crer em Deus também é um fruto, né? Para eu chegar ao batismo, eu tenho que crer em Deus. Crer que Ele enviou o seu filho, que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, nós, como disciplinadores, nós temos que curtir isso na cabeça da pessoa, dessa crença real em Deus. Pastor Ronaldo, nós vamos caminhando para o final aqui, então eu sei que é um tema mais complexo a pergunta que eu vou fazer, mas vou pedir para o irmão ser um pouco mais objetivo, para dar tempo, antes de encerrar o bloco, do pastor Robson também comentar duas questõezinhas. Quando o irmão fala dessa questão que é possível o homem também chegar à salvação, isso não vai de encontro com a pregação de Jesus no Sermão do Monte? Porque Jesus ali, ele expande de uma forma a dificuldade do homem em alcançar algo que a gente responde como impossível fazer isso. Então, por exemplo, Jesus fala assim, no Antigo Testamento falava que se você ficasse com a mulher do próximo, você estava adulterando. Mas agora eu digo para você, se você olhar, pensar, você já adulterou. Então, assim, se já era difícil antes, agora, do jeito que Jesus coloca, é impossível. Como é que nós vamos organizar isso nessa dinâmica que o irmão está defendendo, da possibilidade de? Ô Zeca, dando uma resposta bem sucinta para isso, eu ouvi uma frase esses dias que eu me apaixonei por essa frase. A graça, ela me tira mais rápido do pecado. Porque, pela lei, eu teria que ser pego no ato do pecado para poder ser ali condenado e ter todos os procedimentos. A graça, não. O fato de eu pensar, e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito Santo já dá o estalo dentro de mim, falando assim, olha, é pecado. Então, a graça, ela me tira mais rápido do pecado. Boa. Pastor Robson, o irmão acredita na presença da graça no Antigo Testamento? Sem dúvida nenhuma. Boa. Então me ajuda com o povo no deserto. Por que quando a graça de Deus se manifestava lá no monte, o povo chegou para Moisés e falou, Moisés, faz o seguinte, vai só você. A gente não quer nem que Deus se manifeste para nós. Ele fala com você, você traz aqui para a gente, está tudo bem. A gente nem quer participar disso. Eu acredito que Deus deveria se manifestar atualmente assim para algumas igrejas. O povo, e Tiago fala que até os demônios creem e se tremem. Fazer analogia aos homens, né? Sim, mas o irmão não acha interessante a gente pensar nisso? Quando Deus se manifestou desse jeito, que muita gente ora para Deus se manifestar hoje, muita gente ora pedindo esse tipo de manifestação de Deus um Deus presente, ativo. Quando Deus fez isso na história, o que o povo fez? O povo morreu de medo. Por favor, melhor não. Não se manifesta assim, não. Fica Posso lá depois dar uma palhinha sobre isso? Bem rapidinho. Bem rapidinho, desculpa. Não, desculpa. Eu tenho para mim que isso aconteceu porque o povo não estava entendendo o que Deus estava falando. Porque Deus se manifestou ali, então os raios, trovões, aquela fumaça, daquele jeito, era Deus falando e o povo não conseguindo entender. Por isso, por causa desse medo, desse espanto. Moisés, você tem intimidade, vá lá e fala e traz pra gente, porque a gente não está entendendo nada e estamos com medo. Ali eu me aprendo mais ao contexto, porque o Deus que representava trovões, chuvas, esses tipos de eventos naturais, era o Deus Baal. Inclusive, foi por meio dessa ideia do baalismo
que foi ali a briga de Elias com os 400 sacerdotes. Sim, sim. Então, o que ocorre? Essa teofania de Deus, inclusive, isso está atrelado muito ao contexto. Por quê? Todos os deuses egípcios que foram afrontados por Deus, Deus mostrou que não havia outro Deus, somente ele era Deus. Inclusive, quando matou os primogênitos. Até o filho de Faraó, que seria o próximo Deus divino na terra. Então, aquela teofania, ela está muito presa ao contexto. Deus se manifestava daquela forma por ser aquele contexto. E a coisa linda da ação livre de Deus, dessa ação espetacular, é que Deus respeita muito a mente humana. Hoje, nós não temos condições de ter aquela mesma teofania que foi para aquele povo, porque aquele povo estava atrelado a um conceito religioso diferente que nós temos. Como Deus se manifesta hoje, por meio da pandemia? É assustador, porque ou Deus enviou ou Deus permitiu. Então, veja só como que Deus manifesta, por isso que eu digo às pessoas, mas a pandemia é ruim? Na perspectiva humana, sim, e para Deus? Tudo há um propósito debaixo do sol, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o propósito ali é a vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus manifestou a graça, elegendo um homem, tirando um homem idólatra da antiga Babilônia, que hoje são os iraquianos. Muita gente fala, iraquiano não pode ir para os céus. E Abraão é iraquiano. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Idolatrar Israel. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, perceba só, Zeca. Desculpa, pastor, mas iraquiano não pode ir pro céu, isso eu nunca ouvi. Não, mas tem alguns malucos por aí, tem. Porque falam que idolatram Israel. Eu estava até dizendo isso, porque às vezes faz um culto e coloca a bandeira de Israel. Aí entra o descendente de iraquiano e fala, poxa vida, como que eu vou citar esse Jesus que só aceita os judeus? Então nós estamos no Brasil, nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações geram implicações. Elas comunicam. Elas comunicam muitas coisas. É por isso que eu falei que graça é ação livre de Deus. Boa. Então Deus escolhe um homem idólatra, tira este homem do meio da idolatria, traz a uma nova terra que nem era para ser dele, já estava habitada. Inclusive, olha a ação de Deus no Antigo Testamento. Abraão conhece Melquisedeque, e Melquisedeque era a sacerdote de Deus. Isso é claro, Deus já havia se manifestado para Melquisedeque. E quantas outras pessoas que Deus havia se manifestado no Antigo Testamento? Deus elege um povo, instrumentaliza esse povo para trazer o grande salvador do mundo. O pastor falou acerca do período interbíblico. Fantástico. Por quê? Gálatas 4:4 afirma que Jesus veio na plenitude, a palavra kairos, no momento certo. Porque Deus preparou o mundo por meio dos romanos, por meio dos gregos e por meio dos judeus. Os judeus apresentaram Deus. Os gregos, o desejo pelo conhecimento. E os romanos, pela pax romana. Então, Deus preparou todo esse cenário agindo graciosamente para o surgimento de Jesus. Vou precisar chamar um intervalo. Não vai dar para a gente repercutir a questão do Sermão do Monte, que eu queria ouvir o irmão também. Mas vamos ver se no próximo bloco, que é bem curtinho, não sei se vai dar tempo também. Mas espero que já tenha chegado aí ao seu coração o entendimento, o caminho que os nossos convidados colocaram. No próximo bloco, eles vão poder fazer as considerações finais aqui e principalmente oferecer para você uma aplicação. Afinal de contas, esse tema é muito prático, né? Quando a gente fala da graça, a gente está falando da nossa vida prática. Vamos encerrar o bloco. Na sequência tem mais Vejam Só, mas antes, 2 recadinhos bem rápido para você. Primeiro, da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. E o Vejam Só indica para você estudar teologia e se aprofundar. Uma grade curricular nova, cursos novos. Vai lá ter aula lá com o pastor Eber também. Vale a pena. Procure pela grade. O telefone aparece aí na sua tela. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Entre em contato com a grade. Tire as suas dúvidas. Pegue lá todas as informações, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar, vai estudar, vai se preparar e vai ser bênção na sua vida. Tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aí para você poder acessar, acompanhar e conhecer a nossa programação. Eu sempre falo aqui e tenho certeza que se você fizer, isso vai acontecer na sua vida também. Dá uma chance para a nossa programação. Dá uma zapiada lá. Tenho certeza que você vai curtir, vai ficar e não vai mais trocar de canal, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa programação. Hoje falando aqui sobre o papel da graça na vida cristã, recebendo nos nossos estúdios o pastor Ronaldo Rocha e o pastor Robson Magalhães, ambos no primeiro bloco. Poxa, fizeram uma caminhada aí muito bacana, de muito conhecimento. Como a gente falou, né, é só a pontinha, né, desse conhecimento. Tem muita coisa para você se aprofundar, muitos aspectos, muitas variantes, muitas vertentes. E a nossa oração é que o Espírito Santo realmente desperte esse desejo em você, porque, para quem gosta aqui, né, como nós, é apaixonante. É apaixonante você poder se debruçar na leitura, no conhecimento, conhecer, obviamente, outros pensamentos, concordando ou não com eles, mas o fato de você conhecer, bom, para quem gosta, é apaixonante, e a nossa oração é que o Espírito Santo desperte esse desejo em você. Antes de devolver a palavra aos meus convidados para eles fazerem as considerações finais, a conclusão, a aplicação para você do tema, vamos dar aquela moral para você que nos acompanha, participe e manda a sua foto aqui para o Vejam Só. Eu vou confessar que eu já estava com saudade de te ver aqui no programa. Como que você faz para participar? Não tem segredo. Vai lá nas redes sociais. Meus irmãos, a comunicação hoje do mundo é pelas redes sociais. Eu sou nascido nos anos 80. Quando eu comecei a procurar um emprego, eu levava o currículo nos lugares, impresso, bonitinho, deixava lá na portaria, entrega para fulano, para ciclano. Hoje, meu irmão, hoje se você fizer isso, seu currículo vai para todo lugar, menos para a mão de alguém. Você tem que estar onde? Tem que estar nas redes sociais. Tem rede, inclusive, social específica para isso, para trocar informações de emprego, para procurar. É assim que funciona. Então, quer participar do programa? Não precisa ficar bravo. Mudou, o tempo mudou. Então, você tem que entrar na rede social e mandar a sua foto por lá, tá bom? Não tem jeito. Eu sei que às vezes é difícil. Nós que somos tiozinho, né? A gente apanha um pouco. Exatamente. Mas aprende, tá bom? Aprende. Fica tranquilo que aprende. Facebook ou Instagram. Programa Vejam Só. É assim que você nos encontra. Aí você vai direto nas mensagens. Entra lá na mensagem, já manda a sua foto por lá. Nome completo, cidade, estado. Nossa produção vai pegar, vai separar. E já vai colocar aqui para você poder aparecer no programa, tá bom? Vamos lá, as fotos que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas é aqui de São Paulo, capital. Vai aparecer aí na sua tela o Luciano Rodrigues de Lacerda, nosso telespectador aqui de São Paulo. Luciano, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, acompanhando aí o Vejam Só. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe, inclusive assistindo ali um debate que no ano passado foi muito comentado e assistido, né, do pastor Cruvinel e do pastor Paulo Henrique, nossos irmãos aqui também, um abraço carinhoso para os dois. Próxima foto ainda aqui em São Paulo, agora na região metropolitana, na cidade de Santo André, Suelen junto com o filho dela, o Luiz Henrique, tá lá, Suelen e o Luiz Henrique. Boa, ficou bonita a foto, hein? Rapaz, até eu fiquei bonito na foto aí, junto com os nossos irmãos aí. Beleza, que bênção. E Santo André é demais também, a região do ABC. Tem pouca igreja lá, né? Tem pouca igreja. Deus abençoe, meus irmãos. Encerramos as fotos lá no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Valdemir Bastos é o nosso telespectador lá de São Gonçalo. Boa, Valdemir. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, a audiência do Vejam Só lá no Rio de Janeiro é brincadeira, né? É brincadeira. Como o pessoal diz lá, né? Esquece, né? Vejam só, olha lá. Nós que temos um jovem aqui, ó, o Thomas já mandou na hora, esquece. Vejam só na cabeça lá no Rio. Obrigado, Valdemir. Faça você também, como os nossos telespectadores, mande a sua foto, que você vai concorrer à nossa belíssima caneca, tá bom? Agora no final do mês nós vamos mandar aí essa caneca na sua casa. Tem a branca e tem uma outra versão preta também, que depois nós vamos mostrar aqui, tá bom? E ó, essa caneca vai chegar aí para você que mandar a sua foto. Agora sim, ó. Poxa, quero comprar caneca ou outros itens também, eu vou te dar uma dica. Vai lá no Shopping do Povo. É isso mesmo, tá aí as imagens, ó. A unidade física, né, fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na região central de São Paulo, na Avenida São João 816, tá bom? Lá você encontra bíblias, livros e outros materiais, inclusive as nossas canecas. spovo.com.br para você que não é de São Paulo, ou pelo WhatsApp, 95854-3232, 95854-3232. Atenção, dona Eliana, ela que coordena lá o Shopping do Povo. As mensagens do Vejam Só vão voltar, hein? Vão voltar, mas ó, manda mensagem só para falar dos produtos. Não manda dúvida bíblica, não manda falando dos convidados, não,
que essa hora a dona Helena já tá dormindo já, tá bom? Mas manda lá para saber dos produtos do Shopping do Povo, inclusive da nossa caneca. Obrigado ao Shopping do Povo pela parceria aqui com o Vejam Só. Bom, dado o nosso recado, meus irmãos, vou devolver a palavra para vocês. Conclusões, aplicação, para a gente poder encerrar o programa de hoje. 3 minutinhos para cada um, tá bom? Que é bem rapidinho. Pastor Robson começa, Pastor Ronaldo vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Por favor, meu irmão. Bom, eu quero aqui refletir rapidamente, nesses 3 minutos que me restam, acerca dessa graça de Deus no texto de Mateus, no capítulo 14, verso 13, que diz assim, 13 e 14, abre aspas. Ouvindo isso, Jesus se retirou dali no barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé, desde as cidades. Olha só o versículo 14. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos, fecha aspas. Esse mesmo sentimento também está em Marcos, capítulo 1, verso 40, em Lucas, capítulo 7, verso 13 e 14. Em vários episódios distintos, Jesus sendo movido por íntima compaixão de pessoas que não eram salvas. Quando Jesus ele se reúne em Atos 1, tinham cerca de 120 pessoas. Então, essa ação de Deus é uma ação livre, é uma ação amorosa, é uma ação justa, é uma ação que não depende do esforço humano. Essa ação de Deus promove e promoveu a criação do cosmos, a criação dos seres humanos, mantém tudo em ordem. Inclusive, essa ação de Deus promove em nós a salvação. Portanto, Deus é que produz em nós tanto o querer como efetuar, conforme eu já citei o texto de Filipenses 2,13. Se nós compreendêssemos melhor a graça de Deus, nós perderíamos menos tempo pedindo perdão em nossas orações e permaneceríamos joelhados, agradecidos por mais tempo, por tudo que Deus nos faz. Não é só o fôlego de vida. Todas as implicações que nós temos nas nossas vidas é por causa dessa ação amorosa de Deus. Portanto, eu quero que você reflita sobre isso e a aplicação é que para que você conheça melhor essa graça de Deus e seja muito mais agradecido do que tenha temor de Deus. Quando eu falo temor, evidentemente, é aquele sentido de medo de Deus. Aquela teofania ali no Sinai não vai ocorrer mais. A próxima apresentação de Deus é para buscar os seus eleitos, mais uma ação amorosa, definitiva, livre e justa de Deus para o povo escolhido dele. Sem dúvida. Muito obrigado, Pastor Robson, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, meu irmão. É sempre uma alegria dividir esses momentos com o irmão aqui. É sempre de muito aprendizado. Deus abençoe. Obrigado, Zeca. Assim, o Vejam Só é algo assim que é muito importante na minha vida. Eu amo dialogar teologia, né? Nós conversamos nos bastidores, em outros lugares também. Então, muito obrigado ao Zeca, a toda a produção, não quero citar o único nome, ao pastor Ronaldo Rocha, por participar desse diálogo, e ao público do Vejam Só. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E, se quiser seguir, pode falar as redes? Pode, elas estão todas salvas lá no já estão lá. Está tudo lá no perfil do Instagram. Quem quiser seguir o perfil do Instagram, pr.robsondeMagalhães, pr.robsondeMagalhães, lá tem um release, que é um pouquinho da minha trajetória, tanto ministerial, como também de família e também na academia. E também, às vezes, eu faço alguns cortes e coloco. E também tem o canal no YouTube, que é o Robson de Magalhães. Tá tudo aí para você, ó, aparecendo aí na obrigado. tela e salvo lá no nosso perfil do Instagram também. Você pode chegar por lá se não deu tempo de anotar ou se você perdeu. Pastor Ronaldo, a palavra está com o irmão, 3 minutinhos aí, por favor. Tá ok, Zeca. Eu quero fazer as minhas considerações finais utilizando 2 versículos que eu amo muito. O primeiro versículo é o versículo tradicional de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não tem tamanho pela sua vida, você que está em casa, você que está nos ouvindo. Deus, ele te ama de uma forma tão gigantesca, tão tremenda, que a própria Bíblia não conseguiu dar um tamanho para esse amor que Deus ele sente por você. Por isso que ele vai falar que Deus te amou de uma tal maneira. E o segundo versículo está em 2 Coríntios 12, 9. E ele me disse,
A minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para nossas vidas. A presença de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Quando nós conseguimos ser impactados pela graça de Deus, ser impactados pela presença de Deus. E aqui eu também já abro a minha a aplicação. Entenda essa graça, ouça sobre essa graça, ouça a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também vai falar na 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então seja mais grato, agradeça mais, porque quanto mais você ser grato, quanto mais você agradecer pela graça, mais a graça de Deus irá envolver a sua vida. E eu também quero agradecer, Zeca, mais uma vez a oportunidade, isso, pastor. né, pelo carinho de toda a sua produção, a sua. Né, agradecer a Deus também pela vida dos telespectadores, pastor Robson. Para mim quando eu soube que era o senhor que vinha, para mim foi uma honra assim gigantesca poder dividir esse estúdio, esses momentos aqui, tanto com o Zeca quanto com você. E eu agradeço a Deus, sou grato a Deus pelo Vejam Só e pela vida de vocês. Obrigado. A gente que agradece, pastor, pelo carinho, pela colaboração. Eu gosto muito de reforçar isso aqui, que o Vejam Só tem o impacto que tem a importância que tem pelas pessoas que passam aqui, que nos ajudam com conhecimento, mas mais do que isso, né? São pessoas que dedicam a sua vida a buscar a Deus, a crescer e a levar esse conhecimento não só às suas ovelhas, mas também àqueles que nos assistem. Então, a alegria é nossa. Deus continue abençoando muito sua vida, ministério. Pastor Ronaldo, os contatos do Pastor Ronaldo também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, você vai ter acesso a tudo, tá bom? Nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Só para finalizar, pode falar, pastor. Eu ia falar isso pro meu filho, que é palmeirense. Hoje estou muito feliz que ontem o meu São Paulo foi campeão. Somente isso, tá bom? Não deixa dislike, tá, pessoal? Somente isso. Agora já acabou. Eu posso só mandar um último recadinho aqui, que senão vai lá. A minha amada esposa, um beijo para você, te amo, que Deus continue abençoando a sua vida. É uma grande bênção para minha vida. Amém. As nossas ovelhas ali da Amor em Cristo, os pastores, aos nossos alunos ali do Instituto Renovação Bíblica também. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Bom, então os recados aí também. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar. Põe lá, ó. Qual é o maior desafio em viver pela graça na vida cristã? 34% foram na primeira opção. Aceitar que não posso merecer o favor de Deus, que esse é um favor imerecido, tá bom? 50% foram na segunda opção, superar a tentação de buscar a aprovação pelo mérito próprio. E 16% foram na terceira opção, naqueles que ainda estão pensando sobre essas dificuldades e não têm muita certeza, ainda quer aprender um pouquinho mais. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu, que colaborou. Afinal de contas, o Vejam Só, a construção do Vejam Só passa muito por vocês também. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Estamos de volta, tá bom? Agora é oficial. Pode parar de mandar mensagem lá nas redes sociais, o programa tá de volta, tá bom? E a nossa oração é que seja um 2024 cheio de bênçãos. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.